Já no próximo dia 3 de março, a empresa KPMG, que está fazendo o serviço de consultoria nas obras do VLT, deve entregar o relatório final ao Estado. O governo do estado já desembolsou 1 bilhão e 60 milhões de reais com o modal e a previsão para concluir a obra é de mais pelo menos 600 milhões. 200 milhões já estão assegurados. Os outros 400 milhões estão em andamento junto ao Ministério das Cidades. Conforme o estudo técnico de viabilidade econômica, uma parceria público-privada deverá ser fechada junto ao Estado para gerenciar o veículo leve sobre trilhos em Cuiabá, Várzea Grande. A previsão é de que o Estado gaste em torno de 30 a 50 milhões de reais ao ano para tornar viável o valor da tarifa do transporte público sobre trilhos. Nós iniciamos, como nós estamos acompanhando para e passo o desenvolvimento do trabalho da KPMG, nós tivemos reuniões anteriores, né, inclusive na primeira e segunda reunião já se colocou, a própria empresa se colocou que vai ser, deve gerar em torno de 30 a 50 milhões, deve gerar. Né, agora, com o trabalho final que eles vão entregar dia 3, vamos saber exatamente, né, o quanto que vai ser viável, quanto que o Estado vai ter que entrar para poder fazer a operação funcionar efetivamente, para que o preço da passagem seja um preço único, seja subsidiado. Né, se a passagem agora está R$ 3,60, né, é uma passagem de ônibus a R$ 3,60, é importante que você compre uma passagem de ônibus e consiga viajar no VLT e em seguida também num outro ônibus, se tiver 3 paradas, se tiver 3 transbordos que o passageiro precise fazer. Então, é uma coisa normal, mas para que, né, isso se viabilize, é evidente que o Estado precisa entrar com um recurso. E quanto que vai entrar, que nós vamos saber exatamente, né, no dia 3. Estava em torno, né, volto a dizer, na primeira conversa que nós tivemos com a KPMG, entre 30 e 50 milhões anuais que o Estado tem que aportar o recurso. O relatório parcial da KPMG aponta que seria necessário pelo menos mais 19 meses para concluir a obra do VLT. Um segundo prazo, ainda em estudo, seria de pelo menos 3 a 4 anos. Podemos fazer um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Né? Mais rápido significa praticamente parar de novo Cuiabá, Várzea Grande, Cochipó, né? para que vire um grande canteiro de obras como era antes. Né? E o transtorno é imenso. Né? E aí você conseguiria, aí, no final de 2 anos, estaria com o VLT funcionando. Ou não, né? Quer dizer, vai depender do planejamento que nós vamos fazer. Uma conversa, inclusive, que nós temos que ter, né, com os municípios, tanto Cuiabá quanto Araújo, mais inclusive com Cuiabá, que mais vai sofrer com isso. Que não pode ser uma coisa de cima para baixo, porque o munícipe é o que mais sofre. Tem os empresários que mais sofrem, o comércio que mais sofre com isso. Temos que sentar, né, com eles, discutir um pouco isso aí, e aí sim tomar uma decisão, né, de em quanto tempo, né, vai continuar essa obra do VLT. Se é 2, se é 3, se é 4 anos, enfim. A auditoria privada foi contratada pelo Estado no ano passado, após a judicialização das obras do modal, que no projeto inicial foi orçada em 1 bilhão 477 milhões de reais. O estudo técnico divulgado também apontou que dos 40 vagões comprados, 10 foram adquiridos sem necessidade. A expectativa agora é de vender os 10 vagões a um preço de no mínimo 120 milhões de reais. Inclusive, com o Ministério das Cidades, né, o secretário de Mobilidade Urbana já se colocou à disposição, inclusive, para nos ajudar a negociar esses vagões com os estados que precisam. Bahia precisa, Santos está com VLT também, o próprio Rio de Janeiro, enfim. Né, é uma negociação que vários estados estão querendo e a gente conseguiria, né, repassar esses vagões, né, para os outros estados e aí entraria no caixa, pelo menos em torno de 120 milhões, porque é o valor que nós pagamos por esses 10 vagões a mais. Né? Então, a gente conseguiria mais ou menos em caixa em torno de 120 milhões ao preço que nós compramos lá atrás. Né? Então, pode ser que a gente consiga muito mais agora. No início do mês de fevereiro, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para investigar pagamentos feitos pela Caixa Econômica Federal para as obras do VLT. O que o Ministério Público Federal quer saber é se a Caixa atuou de acordo com as normas do contrato e da legislação para efetuar as liberações para o governo do Estado de Mato Grosso. Como se trata de um empréstimo de recursos da União, a Caixa é quem operacionalizava esses recursos. Então, o governo do Estado ele fazia as medições da obra e encaminhava as medições para a Caixa com a solicitação da liberação. A Caixa, então, fazia uma vistoria dessas medições e, se tudo tivesse regular, ela fazia a liberação dos recursos. O que a gente quer saber é se esse procedimento foi correto ou não.
Os pagamentos supostamente irregulares teriam sido feitos na gestão do governador Silval Barbosa. Tudo que começa sem planejamento, tudo que começa errado, a tendência é dar errado. Cuiabá não suporta a VLT, muito menos Várzea Grande. Curitiba tem o melhor sistema de mobilidade urbana do país e não tem VLT, não tem metrô, apenas ônibus individualizados, articulados e BRTs. O VLT, para funcionar economicamente em Cuiabá, precisa ter entre 15 mil e 16 mil pessoas hora. Nós não temos nem a metade disso. Então, eu não gostaria de estar com essa batata quente na mão. É algo complexo, dificílimo. Se não termina, é um prejuízo enorme para a sociedade. Se termina, o prejuízo pode ser maior. Quem vai pagar esse déficit financeiro mês a mês? As prefeituras não têm condições, já disseram que não assumem isso. O Estado tem? Eu acredito que é impossível, então, a tarifa ser próxima a um valor de ônibus, visto... Olha, eu acho que nós estamos diante de duas situações dramáticas. Se não termina, houve um prejuízo de 1 bilhão e 100 milhões. Se termina, esse prejuízo pode ser maior, porque ao longo dos anos esse prejuízo vai ser somado e vai ser tirado de alguns setores. Então é aquilo que eu disse, eu não gostaria de estar na pele do senhor governador e de quem vai decidir. Aí só o rei Salomão, com a sua sabedoria divina, para realmente tomar uma decisão correta.